Pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa revisão sobre a farmacologia dos anti-inflamatórios. Primeiro nós vamos fazer dos anti-inflamatórios não esteroidais e depois vamos fazer dos anti-inflamatórios esteroidais. Antes disso, eu vou fazer um básico resumo aqui sobre o processo inflamatório para vocês, e porque vocês precisam entender o processo inflamatório para entender como que os fármacos anti-inflamatórios agem para barrar a inflamação. E por que que barrar a inflamação é importante? Porque a inflamação, quando ela se torna muito intensa, ela mesma é uma fonte de lesão para o tecido, porque há uma intensa produção de radicais livres, há estresse oxidativo, o processo inflamatório gera muitas proteases, enzimas que danificam células. Então, esse processo inflamatório exagerado precisa ser contido, especialmente quando ele se prolonga excessivamente no tempo e se torna crônico. Vamos começar entendendo o processo inflamatório, gente. Primeiro, entendam que a inflamação não é um evento sistêmico. A inflamação vai ocorrer em um tecido, em um ponto específico daquele tecido ou num tecido como um todo. O que vai determinar se uma área inflama ou não? Determina a ocorrência do processo inflamatório, a ocorrência de lesão. Então, o tecido lesionado é que inflama. Por quê? Qual é o objetivo de inflamar um tecido lesionado? É ele, uma vez inflamado, gerar reparo. A inflamação é uma via para o reparo. Então, o tecido lesado, que tem células danificadas, ele vai inflamar com o objetivo de reparar, ou seja, de voltar a ser o tecido original, intacto, antes de ter sofrido aquela lesão. Então, o objetivo da inflamação é gerar reparo. Pode ser um reparo por regeneração, que restaura o tecido original, ou pode ser um reparo por cicatrização, que troca o tecido original por um tecido cicatricial. Mas, enfim, a inflamação é sempre uma mediadora do reparo. E lembrem, a inflamação, no processo inflamatório, ele vai ser baseado em vasodilatação. Então, o tecido permanece inflamado enquanto está vasodilatado. Vocês vão perceber que há várias substâncias que provocam vasodilatação. Umas de cara, assim que a inflamação começa na fase aguda, e outras na fase crônica. Então vamos lá. Aqui eu estou representando para vocês as membranas. Membrana é uma bicamada fosfolipídica intercalada por proteínas. Estou representando a membrana da célula de um tecido qualquer que tenha sofrido lesão. A célula desse tecido que sofreu lesão, lá nesse tecido existem células de defesa que a gente chama de teciduais, células imunológicas que são sentinelas, elas ficam presentes no tecido. Quem são essas células? O mastócito e o macrófago. No momento da lesão, a própria lesão vai estimular o mastócito a desgranular, e aí o mastócito libera citocinas. Essas citocinas vão estimular o próprio macrófago. Além de citocinas, e o macrófago estimulado consegue produzir ainda mais citocinas pró-inflamatórias. Além das citocinas que mastócito e macrófago liberam, nós vamos ver o objetivo delas daqui a pouco, o mastócito também libera histamina, bradicinina e PAF. O que essas três substâncias estão relacionadas? O PAF é fator de agregação plaquetária, fator de ativação plaquetária. Então, o PAF é um fator de ativação plaquetária, a bradicinina e a histamina são três substâncias que o mastócito libera quando o tecido sofre lesão. Todas elas, gente, são poderosas vasodilatadoras, e a bradicinina ainda provoca dor. Então, histamina, bradicinina e PAF são vasodilatadoras e a bradicinina ainda provoca dor. Graças ao mastócito, o tecido lesado, de cara, ele já vasodilata. Vasodilata porque o mastócito libera 3 vasodilatadores potentes, histamina, bradicinina e o PAF, fator de ativação plaquetária. Essas três substâncias juntas vão promover vasodilatação. Nesse ponto, o mastócito libera citocinas que ativam o macrófago, e o macrófago também libera citocinas. Por que mastócito e macrófago estão liberando citocinas? Porque eles estão atraindo para o tecido lesionado, para o tecido machucado, essas citocinas estão atraindo essas células aqui,
o infiltrado inflamatório, células imunológicas. As células imunológicas, gente, que vão vir do sangue e vão ser atraídas para o tecido inflamado, porque vão ser atraídas pelas citocinas, essas células são chamadas de infiltrado inflamatório, ou seja, infiltrado significa que são células que infiltraram da corrente sanguínea para o tecido machucado. Quem são essas células? Pode tirar o mastócito daqui, tá? Pode cortar, mastócito e macrófago. Eles podem vir também da corrente sanguínea, mas mas são células que já estão presentes no tecido. Claro que elas ganham um reforço durante a inflamação. Mas quem são as principais células que vêm do sangue para compor o infiltrado inflamatório? Essas três aqui, ó, eosinófilo, neutrófilo e linfócito. Tá certo? Então vamos lá. O tecido estava saudável, aí ele sofre lesão. A lesão faz com que o mastócito libere substâncias vasodilatadoras, histamina, bradicinina e PAF. As substâncias vasodilatadoras já provocam vasodilatação naquele tecido lesionado. O mastócito ainda vai liberar citocinas para ativar o macrófago e juntos eles vão produzir mais citocinas ainda. Essas citocinas têm como objetivo, gente, atrair para o tecido inflamado mais células de defesa. Quem são elas? Neutrófilos especialmente, eosinófilos e linfócitos. Essas células, quando chegam ao tecido, elas infiltram, ou seja, elas saem do sangue e infiltram para o tecido inflamado. Por isso que eu chamo elas de infiltrado inflamatório, ok? Então, gente, o que mudou no meu tecido após a lesão? Mudou que os vasos se dilataram em resposta à histamina, bradicinina e PAF, e mudou que esse tecido está sendo inundado por células de defesa, eosinófilos, neutrófilos, linfócitos, mastócitos e monócitos vindo da corrente sanguínea, ou seja, há uma grande população de células imunológicas vindo do sangue para esse tecido. É isso que mudou. O que essas células que vieram do sistema circulatório e infiltraram no tecido inflamado, essas células que vieram do sistema imunológico, né, e infiltraram no tecido inflamado, e também as células lesadas, o que elas passam a fazer, gente? Nessas células, tanto a lesão quanto as citocinas vão estimular a ativação dessa enzima aqui, fosfolipase A2. Fosfolipase A2 é uma enzima crucial na manutenção do estado inflamatório. Por quê? Porque ela vai quebrar fosfolipídios de membrana em ácido araquidônico. Um ácido contendo 20 carbonos na molécula, por isso que ele é chamado de um ácido eicosanoico, né? Ele vai dar origem aos eicosanoides, que são derivados dele também com 20 carbonos. À medida que a fosfolipase vai quebrando os fosfolipídios de membrana e gerando ácido araquidônico, ele passa a ser disputado por duas enzimas dentro da célula inflamada. A lipoxigenase, ou LOX, vai pegar o ácido araquidônico e produzir leucotrienos. Leucotrienos aumenta o extravasamento de plasma de dentro do vaso para o tecido, ou seja, gera edema, aumenta a perfusão. Aumentar a perfusão é aumentar a quantidade de plasma que sai dos vasos para o tecido, gerando edema. E os leucotrienos no pulmão provocam broncoconstrição, ou seja, eles contraem a árvore respiratória e tornam a respiração mais difícil. O ácido araquidônico também vai ser disputado por outra enzima inflamatória, a ciclooxigenase do tipo 2, ou COX-2, a COX inflamatória. Ela é produzida, essa enzima, especialmente nas células que sofreram lesão e nas células imunológicas ativadas aqui, do infiltrado inflamatório. O que a COX-2 faz? A COX-2, gente, ela pega o ácido araquidônico e converte em prostaglandinas, várias prostaglandinas, aqui eu estou destacando a prostaglandina E2, que é bastante importante na nossa fisiologia da inflamação. E prostaciclinas, também várias prostaciclinas, aqui eu estou destacando a prostaciclina I2, PGI2. Essas duas substâncias, gente, produzidas pela COX, usando o ácido araquidônico, elas são responsáveis por manter a vasodilatação. Olha que interessante, quem vasodilatou no início do processo inflamatório, assim que o tecido sofreu lesão? Histamina, bradicinina e PAF, liberados aqui pelo mastócito. Para a inflamação se prolongar, a vasodilatação tem que se manter. Quem mantém essa vasodilatação são as prostaglandinas e as prostaciclinas, que passam a ser produzidas à medida que a cascata do ácido araquidônico é iniciada. E ela é iniciada pela fosfolipase A2, que quebra fosfolipídio em ácido araquidônico. E o ácido araquidônico é quebrado pela ciclooxigenase 2 em PGE2 e PGI2. O que essas duas
Esses dois prostanoides, né, pró-inflamatórios fazem, eles vasodilatam, aumentam a sensibilidade à dor nos nervos e aumentam a febre, aumentam a regulação da temperatura corporal no hipotálamo para cima, gerando um quadro de hipertermia, né, um aumento da temperatura. Vasodilatação, aumenta a sensibilidade à dor e febre, então, vão gerar um estado que a gente caracteriza como inflamação crônica, né? Na fase crônica, porque essa vasodilatação só está sendo mantida graças à produção crônica de prostaglandina e prostaciclina. Importante, quem está produzindo isso? A COX-2, a partir do ácido araquidônico. Onde que eu tenho COX-2 ativada? Nas células do infiltrado inflamatório, no tecido inflamado, e também nas células que sofreram lesão, nas células do tecido que foram machucadas. A ciclooxigenase 2 ainda consegue produzir, a partir do ácido araquidônico, tromboxanos. O principal deles é o tromboxano A2. O que ele promove? Agregação plaquetária e gera coagulação. Isso aqui vai ter uma importante consequência na farmacologia anti-inflamatória. Então, gente, para que eu tenha inflamação prolongada, eu preciso ativar a cascata do ácido araquidônico e produzir prostaglandinas e prostaciclinas especialmente. Por quê? Porque elas são as vasodilatadoras da fase crônica, né? Graças a ela que o tecido vascular, a musculatura lisa do tecido vascular permanece dilatada. Lembra, a inflamação precisa de sangue, porque a inflamação é tecido quente, vermelho, inchado. Ele está quente, vermelho, inchado porque ele está cheio de sangue. Ele está dolorido porque tem bradicinina aumentando a sensibilidade à dor e também tem PGE e PGI aumentando a sensibilidade à dor. E gera febre, porque o tecido inflamado pode liberar muitas citocinas que induzem a febre e também a própria produção de PGE2 no hipotálamo vai gerar febre. Com tudo isso eu tenho inflamação. Lembrando, inflamação objetiva reparo. Né? Eu só quero interferir na inflamação quando ela fica prolongada, excessiva, crônica, ou quando ela é intensa demais e está gerando uma febre muito alta, muita dor, ou ela está danificando o próprio tecido de tão exagerada. Nesses quadros de uma inflamação aguda muito intensa ou de uma inflamação que se prolonga demais no tempo, para esses processos eu quero parar a inflamação. Como é que eu bloqueio a inflamação, gente? A via clássica, né, a via mais básica de bloquear a inflamação é inibir a produção, inibir a ativação de ciclooxigenase 2, ou seja, foram descobertos fármacos que se ligam na ciclooxigenase e deixam ela inibida. Assim, o ácido araquidônico não é convertido em prostaglandinas, nem prostaciclinas e nem tromboxanos. Olha que interessante, COX inibida muda muito a bioquímica da célula inflamada. Antes ela estava cheia de PGE, de PGI e de TXA. Só que depois que COX é inibida, a quantidade de PGE, PGI e TXA diminuem. À medida que essas substâncias vão reduzindo a quantidade delas dentro da célula inflamada, a vasodilatação é revertida, a sensibilidade à dor é reduzida e a febre cai. Por isso, gente, que bloquear a COX-2 para impedir a produção dessas duas substâncias tem efeito anti-inflamatório, porque reverte a vasodilatação. Tem efeito analgésico, porque reduz a sensibilidade à dor. E tem efeito antitérmico, porque reduz a febre. Então, os fármacos que agem aqui inibindo ciclooxigenase são chamados de anti-inflamatórios do tipo não esteroidal, ou seja, AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Todos eles são bloqueadores da ciclooxigenase inflamatória, da COX-2. Ácido acetilsalicílico, todos os profenos, né, ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, a indometacina, os fenacos, né, o diclofenaco, o aceclofenaco, os oxicans, o meloxicam, o tenoxicam, o piroxicam, os coxibes, o celecoxib, o etericoxib e a nimesulida. Todos esses fármacos são bloqueadores da COX-2 inflamatória. Vou deixar dipirona e paracetamol para falar deles depois. Por enquanto, saibam que todos esses aqui são inibidores da COX-2 inflamatória. A questão é que esses fármacos inibem a ciclooxigenase numa eficácia mais ou menos semelhante
então não tem uma grande diferença de eficácia, de potência entre eles. A minha escolha do anti-inflamatório ideal vai ser baseada no perfil de toxicidade dele, principalmente, porque aqui eu tenho fármacos mais tóxicos que outros. Lembrem, a COX que eu quero inibir é a COX produzida no tecido inflamado, que é a COX-2, que converte ácido araquidônico em prostaglandinas, prostaciclinas, gerando vasodilatação aumentada, aumenta a sensibilidade à dor, febre e o que leva à inflamação. É essas COX-2 que eu quero inibir. Por hora, é importante vocês saberem que diclofenaco, meloxicam, celecoxib e nimesulida, os coxibs em geral, meloxicam, diclofenac e nimesulida, eles são COX-2 seletivos, ou seja, são anti-inflamatórios que preferencialmente bloqueiam a COX-2 e param a produção de prostaglandinas e prostaciclinas, com efeito anti-inflamatório, porque reduz vasodilatação, reduz sensibilidade à dor, reduz febre. Já esses três aqui, iniciais, e todos os seus derivados, o ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, a indometacina, esses fármacos, gente, eles são COX-1 seletivos. O que isso significa? Que eles se ligam mais na COX constitutiva, ou seja, na COX que nós temos em todo o corpo, e geram vários efeitos adversos, do que na própria COX inflamatória, que é a COX-2, que só é produzida de forma significativa no tecido inflamado. Então, esses fármacos que têm preferência por bloquear a COX constitutiva, a COX dos tecidos saudáveis, eles geram mais efeitos adversos, na teoria, reações adversas medicamentosas, do que os COX-2 seletivos, que são fármacos que têm preferência de ligação pela COX que eu quero inibir, que é a COX-2, a COX inflamatória. Cuidado, viu, gente? Não entendam que esses aqui só inibem COX-2, eles também inibem COX-1, mas em menor extensão. Não entendam que esses daqui só inibem COX-1, eles também inibem COX-2, só que em menor extensão. No livro de vocês, há uma figura que a gente analisou em sala. Primeiro na apostila de vocês, está mostrando aqui uma membrana, a fosfolipase A2 convertendo os fosfolipídios em ácido araquidônico. Olha aqui a imagem do ácido araquidônico, né? Uma molécula de 20 carbonos. O ácido araquidônico é disputado pelas COX, né? 1 e 2, e também pela lipoxigenase, pela LOX. A lipoxigenase vai pegar o ácido araquidônico e gerar leucotrienos. Já a COX-1 e a COX-2 vão pegar o ácido araquidônico e vão transformá-los nas prostaglandinas e prostaciclinas e tramboxanos. Prostaciclina I2, que é aquela que nós destacamos, prostaglandina E2, que é a outra, e o tramboxano. Tá vendo? Todos os ácidos derivados do grande ácido araquidônico, que é uma molécula de 20 carbonos. E os derivados dele também preservam os 20 carbonos, por isso são chamados de eicosanoides, né? Cadeias carbônicas de 20 carbonos, derivadas justamente aqui, do ácido araquidônico, que a ciclooxigenase transforma em prostaglandinas e depois em prostaciclinas, prostaglandina E, tramboxano A2. Aqui, nessa figura do meio, é muito importante, ele está mostrando a seletividade para COX. Então, reparem que o celecoxib, o meloxicam, o diclofenaco, o etodolaco, todos os coxibs, eles estão do lado de cá desse quadro, o que significa que eles são seletivos para COX-2. Já os que estão preferencialmente do lado de cá desse quadro são fármacos anti-inflamatórios seletivos para COX-1, ou seja, ligam mais na 1 do que na 2, tem mais reações adversas do que efeito farmacológico. É o caso do ibuprofeno, piroxicam, naproxeno, sulindaco, meclofenaco, fenoprofeno, nabumetona, ácido acetilsalicílico, tolmetina, indometacina, flurbiprofeno e cetorolaco. Olha aqui o cetorolaco, né? Flurbiprofeno, cetoprofeno são dos piores, ou seja, ácido acetilsalicílico, eles têm uma intensa ligação por COX-1, então eles provocam muitos efeitos adversos. Já esses daqui, espera-se uma maior ligação a COX-2, então espera-se menores efeitos adversos. Não sei se vocês se lembram que eu disse
em sala, esse aqui é um fluxograma, né, um mapa mental, mostrando o processo inflamatório, as ciclooxigenases produzindo a partir do ácido araquidônico prostaglandina, tromboxana e prostaciclina, e a lipoxigenase produzindo leucotrienos. Aqui. Então lembrem-se disso. Esses anti-inflamatórios eles já começam com essa particularidade. Alguns bloqueiam mais a COX constitutiva, outros bloqueiam mais a COX inflamatória. E o que eu quero é bloqueio maior da COX inflamatória. Vocês podem estar se perguntando, professor, o que dipirona e paracetamol estão fazendo aqui? Dipirona e paracetamol são bloqueadores de COX. Se são bloqueadores de COX, se ligam em COX e bloqueiam COX, eles merecem o título de anti-inflamatórios não esteroidais. Eles devem estar nessa categoria. Todavia, os pesquisadores perceberam que dipirona e paracetamol são muito fracos bloqueadores de COX. Embora bloqueiem, são muito fracos bloqueadores. Por isso, eles perderam o título de anti-inflamatórios. Embora sejam inibidores de COX, como os demais anti-inflamatórios, eles perderam o título de anti-inflamatórios porque sua inibição de COX é fraca. Eles não conseguem impedir devidamente a produção de prostaglandina e prostaciclina. Por isso, mesmo com dipirona e paracetamol, o tecido inflama da mesma forma. Lá em analgésico, nós vamos ver que esses dois medicamentos, então, continuaram no mercado não como anti-inflamatórios, mas continuaram no mercado como analgésicos. É muito comum, viu, as pessoas usarem dipirona e paracetamol buscando efeito anti-inflamatório, o que é um equívoco. Eles não são anti-inflamatórios, embora bloqueiem COX, porque bloqueiam COX de forma muito fraca, muito inexpressiva. Todavia, os dois são poderosos agentes analgésicos. Acredita-se que o efeito analgésico deles seja mediado no próprio sistema nervoso central. Então, talvez dipirona e paracetamol ajam no próprio sistema nervoso central e também no periférico para reduzir a sensibilidade à dor. Então, a grande característica desses fármacos é ser antitérmico e analgésico. Antitérmico por quê? Porque paracetamol e dipirona, como agem no sistema nervoso central, também têm mostrado-se capazes de reduzir a febre. O mecanismo, gente, pelo qual paracetamol e dipirona reduzem a febre no sistema nervoso central e reduzem a sensibilidade à dor no sistema nervoso central está desconhecido. Existem hipóteses de que talvez eles bloqueariam uma COX que só existe no sistema nervoso central, a COX-3. Mas tudo isso é uma hipótese. O que a gente sabe é que, de fato, eles são fracos anti-inflamatórios, por isso nem merecem esse título, já que não bloqueiam efetivamente a COX, mas bloqueiam apenas fracamente. Todavia, são analgésicos poderosos, porque por um mecanismo que a gente ainda não entende bem, eles aumentam a analgesia, né? Aumentam a redução da sensibilidade à dor e aumentam dificultam, né, a nossa percepção da dor, e eles também têm efeito antitérmico, possivelmente porque bloqueiam a produção de prostaglandinas no cérebro, no hipotálamo especificamente. Mas isso é uma hipótese de que eles bloqueassem mais efetivamente a produção de prostaglandinas no sistema nervoso central, no hipotálamo, e por isso tinha efeitos analgésicos e antitérmicos, mesmo sem ter efeitos anti-inflamatórios periféricos, já que são péssimos bloqueadores de COX-2. Tá certo? Vamos entender, gente, qual que é a importância, para a gente terminar a nossa aula, de tomar um anti-inflamatório COX-1 seletivo ou COX-2 seletivo. Lembrando, gente, anti-inflamatórios, embora na nossa região sejam vendidos como medicamentos de venda livre, não são medicamentos seguros. Eles podem provocar fortes reações adversas, especialmente perturbar a nossa circulação sanguínea, a homeostasia da circulação sanguínea, o equilíbrio, e eles também podem perturbar a saúde da parede gástrica, porque eles podem deixá-las expostas, as paredes gástricas expostas ao ácido gástrico. Então vamos entender que é muito importante o farmacêutico ter isso em mente, porque um farmacêutico pode, inclusive, e um enfermeiro, né, também podem prescrever esses medicamentos. Biomédicos não tenho certeza se tem essa prerrogativa de prescrever, mas em todo caso é muito importante que um profissional da saúde saiba que anti-inflamatórios, eu não tenho um anti-inflamatório ideal.
Isso ainda é uma coisa que está sendo buscada pela indústria farmacêutica. Todos os meus anti-inflamatórios têm poder anti-inflamatório semelhante, só que têm toxicidades diferentes e todos têm toxicidade. Ou seja, na escolha do meu anti-inflamatório não esteroidal, como não tem o mais potente que o outro, e todos têm o seu nível de toxicidade, eu vou escolher o menos ruim, gente, o menos maléfico para o meu paciente, de acordo com a literatura. Lembrando que meu paciente pode responder muito mal a esse medicamento que eu escolher como melhor, como mais seguro. E aí, às vezes, eu posso trocar dentro da própria classe de anti-inflamatórios. Lembrem disso, as pessoas têm respostas individualizadas. Tem gente que vai tolerar muito bem, por exemplo, o diclofenaco, outras pessoas não irão tolerá-lo de forma nenhuma. Tá certo? Vamos para as reações adversas dos anti-inflamatórios não esteroidais. Vamos lá. Anti-inflamatório não esteroidal, gente, quando você toma ele, além de bloquear a COX-2 inflamatória, que é a COX que eu quero que bloqueie, para parar a inflamação, parar a produção de prostaglandinas e prostaciclinas, os anti-inflamatórios não esteroidais, todos esses aqui, ó, todos, apesar de serem quimicamente diferentes, com origens diferentes, todos eles fazem a mesma coisa. Eles bloqueiam também, além da COX-2, a COX-1 no estômago e a COX-1, a ciclooxigenase 1, na plaqueta. Qual a importância da COX-1 no estômago? Ela converte ácido araquidônico em prostaglandinas, que é o que sempre que uma COX faz, né? Ela converte ácido araquidônico em prostaglandinas, prostaciclinas e tramboxanos. Aqui no estômago, essa COX-1 é muito importante porque ao gerar prostaglandina E2, ela estimula a produção do muco que protege as paredes do estômago. Quando o indivíduo toma anti-inflamatório não esteroidal, a COX fica inibida, ou seja, não produz prostaglandina E. Com isso, o muco tem problemas na sua produção. À medida que essa parede mucosa vai ficando mais fina durante o uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais, o ácido do estômago se aproveita, vai lá e começa a atacar a parede. No início, ele gera uma queimadura que inflama, que eu vou chamar de gastrite. Com o passar do tempo, esse ácido vai escavando a parede do estômago, fazendo literalmente uma ferida aberta. Essa ferida eu vou chamar de úlcera, que já é um pouco mais grave. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como a gente já disse, também bloqueiam a COX-1 na plaqueta. Por que COX-1 é importante numa plaqueta? Porque ela converte ácido araquidônico, mais uma vez, em tramboxano, e tramboxano ativa plaquetas. Quando é que eu preciso de plaquetas ativadas, gente? Quando eu quero formar um trombo com fibrina. Plaquetas mais fibrina formam um trombo. E para que meu vaso sanguíneo precisa de um trombo? Para estancar processos hemorrágicos. Então, se eu quiser parar uma hemorragia, se eu quiser parar o sangramento num vaso que se rompeu, eu preciso fazer nele, literalmente, um remendo feito de plaquetas ativadas junto com fibrina. Ou seja, para eu conseguir estancar uma hemorragia, eu preciso de um trombo, e um trombo é feito de plaquetas ativadas. Para eu ativar a plaqueta, eu preciso de tramboxano, e tramboxano é produzido por intermédio da enzima ciclooxigenase 1. Quando eu tomo anti-inflamatórios não esteroidais, a COX-1 fica inibida, o tramboxano não é produzido e a plaqueta tem dificuldades de se ativar. Se a plaqueta não se ativar, gente, eu não formo esses trombos, ou seja, sem plaqueta ativa, sem trombo, sem coagulação do sangue. Com isso, a hemorragia vai permanecer por mais tempo, já que o trombo não foi formado. Por quê? Porque parte importante do trombo são as plaquetas. Então, a inibição da COX reduz os níveis de tramboxano e com isso a plaqueta não se ativa. Aqui na nossa região, gente, isso para mim seria até motivo para os anti-inflamatórios não esteroidais serem medicamentos de uso mais restrito. Por exemplo, dependente da apresentação de receita. É um absurdo que na nossa região esses medicamentos sejam vendidos livremente. Por quê? Porque a população em geral faz um uso muito intenso deles. E na nossa região nós temos uma doença viral hemorrágica, a dengue. Então, na dengue, gente, uma das principais consequências da dengue que leva à hemorragia é porque ela reduz o número de plaquetas. E olha que tragédia, o indivíduo que tem dengue, ele já está com o número de plaquetas reduzidas. Se ele ainda tomar um anti-inflamatório não esteroidal, ele vai bloquear a COX-1, tramboxano vai diminuir e as poucas plaquetas que lhe restam não vão se ativar,
Por isso que esse indivíduo que tem dengue e faz uso de anti-inflamatórios, ele aumenta grandemente suas chances de fazer dengue hemorrágica, já que as poucas plaquetas que lhe restam não se ativarão, já que a COX vai ser inibida pelo anti-inflamatório não esteroidal. Por isso a forte recomendação, né, constante na mídia, para que as pessoas não usem anti-inflamatórios não esteroidais quando tiverem dengue. Usem apenas paracetamol e dipirona. E agora você sabe por que eu posso usar apenas paracetamol e dipirona, porque ela trata a dor, ela é analgésica, aquela dor no corpo da dengue, ela é antitérmica, ela reduz a febre, tanto a dipirona como o paracetamol, só que eles são fracos bloqueadores de COX, ou seja, se eles não bloqueiam o COX direito, eles não vão impedir a produção de tromboxanos, então a plaqueta continua se ativando normalmente. Por isso que dipirona e paracetamol eu posso tomar. Lembrando que então os ANES acabam se dividindo por conta disso em dois grupos. Os que se ligam mais na COX-1, aqui no estômago e na plaqueta, ou seja, tem intensos efeitos adversos, como a indometacina, ibuprofeno, AS, naproxeno e vários outros. Quem são os únicos que são seletivos para COX-2 e por isso bloqueiam menos a COX-1 da plaqueta e menos a COX-1 do estômago, tendo menos efeitos adversos? Quem são eles? Meloxicam, diclofenaco e todos os coxibes. Só de ver essa situação aqui, você já diria para mim o seguinte: professor, então a conclusão é que os COX-2 seletivos são primeira escolha frente aos COX-1. Faz todo sentido esse raciocínio, que eles sejam primeira escolha. Porque esses fármacos aqui teriam uma preferência pelos efeitos anti-inflamatórios, já que eles bloqueiam a COX-2, e agrediriam menos o estômago e a agregação plaquetária, já que se ligariam menos em COX-1. Esse raciocínio está correto, só que, lembra que eu disse que nenhum deles é seguro? Então eu preciso ir fazer uma avaliação caso a caso. Os coxibes eu contei aquela longa história na aula para vocês, né? Eles já chegaram a ser os anti-inflamatórios mais vendidos no mercado mundial, mas aí algumas pessoas começaram a morrer com quadros cardiovasculares e eles começaram a ser associados a essas mortes. Vários deles saíram do mercado, muitas apresentações saíram do mercado. Para alguns mercados do mundo eles sequer voltaram. No Brasil nós temos principalmente o celecoxib e o etericoxib. Esses dois medicamentos são usados, mas são usados em menor extensão porque são mais caros, né? O custo deles é mais alto e são medicamentos que sobre eles paira esse risco cardiovascular. Diclofenaco, dentre os três, se mostra o mais tóxico para o fígado, especialmente em doses altas. Então, com diclofenaco, muito cuidado com as enzimas hepáticas para perceber. Se perceber alguma variação nela, pode ser decorrente de toxicidade do diclofenaco. Na comparação entre os três, o menos tóxico para o fígado e que oferece menos risco cardiovascular entre os COX-2 seletivos seria